Olá, bom dia! Hoje é dia 28 de janeiro de 2026. Nossa devocional dessa manhã continua tendo o texto do apóstolo São Paulo na sua carta ao seu discípulo Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Graças a Deus, suas misericórdias sobre nós nos permitem desfrutar de um novo dia, com a graça dele. O Senhor abençoe a vida de cada pessoa, sustentando, fortalecendo, dando aí a bênção da sua companhia, da sua presença, o consolo, o conforto, o ânimo, a saúde, segundo a graça dele. O texto diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, instruindo-nos ou educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A pedagogia da graça. Então, temos trabalhado sobre isso e vimos que a pedagogia da graça traz a nós a sua manifestação, quando ele diz que a graça se manifestou, apareceu, a sua universalização salvadora a todos os homens, a sua instrução. Ela nos instrui, é a pedagogia da graça. Nos instrui aqui, primeiro, a rejeição da impiedade, rejeição das paixões mundanas. E também ela nos ensina, e aí vem o aspecto, digamos, positivo, ela nos ensina agora a não só a rejeição, mas a comissão, aquilo que fazemos ou devemos fazer. Então, primeiro ela diz que nós devemos viver a fim de que, educando-nos a impiedade, as paixões mundanas, vivamos. Então, é para que nós vivamos. Então, essa primeira expressão aqui da comissão, daquilo que devemos fazer. Vivamos envolve tanto o ser quanto o fazer. Vivamos, portanto, tem essa dupla conotação. Viver significa sermos e também fazermos. Porque se vivemos é porque somos, e somos implica em fazermos, não há como isso não acontecer. Então, nós somos chamados a viver, portanto, para ser e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. É a expressão, portanto, plena da nossa existência, não parcial, não fragmentária, não apenas em algum aspecto, mas na plena manifestação da nossa existência. Então, não se trata de departamentalização da nossa existência, não se trata de fracionamento do nosso viver, ou seja, toda a área que faz parte da nossa experiência de vida e todo o tempo da nossa experiência de vida tem que ser na dimensão que ele estabelece aqui, buscando realizar a vontade, o querer de Deus, assumindo de fato os compromissos que a fé cristã traz em si e consigo. Portanto, a graça de Deus se revela instrutora, ensinadora, pedagoga acerca de como nós devemos e temos que viver. Então, o primeiro aspecto é isso aí, é a comissão. O segundo aspecto é a localização. Vivamos, que maravilha, vivamos no céu, vivamos no paraíso, vivamos no jardim do Éden,
Não, não, meus amigos. Não, não e não. Ele diz aqui, vivamos no presente século. Não só a comissão, que implica, portanto, a nossa existência, mas a localização efetiva no presente século. Vivamos no presente século. Isso, ele não diz neste presente século ou neste século, mas ele diz no presente século. E aí é uma expressão interessante, porque ela traz consigo a ideia de permanência. Então, vivamos no presente século. Quando Paulo escreveu isso aqui no primeiro século da era comum, da era cristã, veja bem, o presente século era o primeiro século, é o que ele estava vivendo, é o momento que ele estava vivendo, era a realidade do mundo. Por isso ele usa a palavra aqui, aione, que é século, mas no sentido não do século 3, 4, 16, 18, 20, 21, mas no século do momento presente, do presente momento, referindo-se, portanto, à realidade da sociedade, do contexto em que está inserido. De sorte que, quando lemos aqui, não é para pensarmos apenas, quando Paulo escreveu, no século dele. Vivamos no presente século. Isso era lá com Paulo. Não. Quando lemos para nós. Vivamos no presente século. Então, qual é o sentido efetivo dessa expressão? É o tempo de Paulo, mas também é o tempo de Santo Agostinho, quase 3 séculos depois. É o tempo de Lutero, no século XVI. É o meu tempo hoje, no século XXI. É o seu tempo hoje, no século XXI. Foi o nosso tempo no século XX, quando nascemos, ou no século XIX, né? Que eu sou de 57, 1957. Quem nasceu em 1800 qualquer coisa. Então, é sempre o seu tempo. Por isso que é interessante. Vivamos no presente século, ou seja, vivamos no nosso tempo e no nosso lugar. Esta é a localização que ele faz. Esta é a localização que ele estabelece. É agora. Vivamos agora. Vivamos neste tempo e a todo tempo. Não importa em que época nós estejamos quando lemos esse texto. Será sempre o nosso século. E aí alguém poderia dizer, mas no tempo do apóstolo São Paulo era mais fácil de viver a vida cristã do que hoje. Será? No Brasil é mais fácil viver a fé cristã do que em países muçulmanos. É possível, dependendo da circunstância, realmente. Não era, agora passou a ser, amanhã poderá não ser, enfim, mas não importa. O meu tempo não está fora daquilo que ele coloca. E ele não é nem mais difícil do que ontem, e não será mais difícil ou mais fácil do que amanhã. Trará consigo as suas próprias dificuldades. Se às vezes nós não temos uma perseguição física, ostensiva, política, social, podemos ter pressões de formas diferentes, seduções de formas diferentes, tentações de formas diferentes, que nos dificultam a vivermos como se requer pela palavra do Senhor. Como diz aqui, nós vamos estudar isso depois, sóbria ou sensata, justa e piedosamente, aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, nós temos que viver no presente século, seja qual século for, porque sempre será o meu século, o seu século. É aqui, é agora, é nesse lugar
é nesse tempo. A graça salvadora, em sua pedagogia, nos ensina a vivermos, é a comissão, no presente século. É o tempo e a localização em que devemos viver sóbrio, justa e piedosamente. Que o Senhor assim nos guarde e nos abençoe para que realizemos assim a sua obra, vivendo desta maneira. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.